Bom dia, sejam bem-vindos a mais um webinar da MyPartner. O meu nome é Sara Souza e sou gestora de produto do ERP e das aplicações de negócio. Com o encerramento de 2020 e a abertura de um novo ano, hoje é o momento em que vos irei apresentar as tendências para 2021 nestas áreas. Em caso de dúvida, peço que coloquem as vossas questões na caixa de mensagens. A chegada do Covid-19 veio acelerar a urgência da transformação digital nas empresas. Com os súbitos encerramentos das atividades, as empresas foram obrigadas a reinventar os seus métodos de trabalho. Como avançou recentemente a Forbes, o mundo assistiu a uma alteração do mercado em que o trabalho remoto passou a ser a normalidade, esperando que, em 2025, cerca de 70% da população ativa irá trabalhar pelo menos 5 dias por mês remotamente. Assim observamos o novo conceito de Remote Everything. Compras online, entregas sem sair de casa, eventos virtuais, ensino à distância, telemedicina, teletrabalho, formações remotas, enfim, tudo isto, e especialmente no contexto empresarial, foi possível através de plataformas que são colaborativas e comunicativas, como o Teams. É então neste contexto que cresce a procura de soluções que, por um lado, permitem o trabalho remoto e que, por outro, estimulam níveis superiores de produtividade e eficiência. A primeira tendência é ao nível das soluções cloud. Nos últimos 5 anos, assistimos a um forte investimento na edificação de infraestruturas em nuvem. Nos próximos anos, a previsão é de que este crescimento ganhe força para níveis superiores de inovação. Nos últimos anos, constatamos que o alojamento do ERP e das aplicações de negócio na cloud deu provas de superação das limitações daquilo que é o alojamento tradicional dentro de portas e em servidores locais. Portanto, maior acessibilidade a menores custos de manutenção e upgrade, rápida adaptabilidade e escalabilidade, atendendo àquilo que são as necessidades atuais das empresas, num modelo em que apenas são pagos os recursos consumidos, com a possibilidade de aumentar ou reduzir muito rapidamente aquilo que são os recursos atribuídos, bem como ainda automatizar, por exemplo, períodos de encerramento das máquinas para economizar o investimento. É neste contexto que acompanhamos o crescimento da adesão das empresas a este método de alojamento, em detrimento dos servidores locais que, para além de serem inflexíveis e estáticos, pressupõem elevados custos de manutenção nas equipas IT, em armazenamento físico e em condições de refrigeração dos próprios equipamentos. E isto é especialmente relevante para as pequenas empresas que muitas vezes se retraem de investimentos tão significativos. Paralelamente, e para reforçar esta tendência, observamos a expansão das aplicações de negócio, e aqui o ERP não é exceção, a surgirem como software as a service, ou seja, totalmente online na cloud. É por isso inteligível que as soluções cloud continuarão crescentemente a dominar o mercado nos próximos anos, com uma proposta de transformação e modernização daquilo que são os sistemas atuais empresariais. A segunda tendência prende-se com a crescente utilização das aplicações móveis. A adoção de equipamentos móveis como suporte à atividade empresarial, quer para consultas e acessos rápidos, quer para a execução de tarefas no terreno de ação, são outra tendência que continuará em expansão em 2021. Cada vez mais, a produtividade está indexada à agilidade dos processos. E é por isso fundamental que seja possível aceder às aplicações de negócio em qualquer altura, em qualquer lugar e, consequentemente, em qualquer tipo de dispositivo. Longínquos são os tempos em que os negócios das empresas estavam fixos a um computador de torre e monitor e dispersos nas torres de arquivos, em que as resmas se acumulavam a um ritmo alucinante. O ERP
Felizmente saltou das secretárias para as pontas dos dedos e agora está acessível nos telemóveis e nos tablets. Portanto, em casa, no teletrabalho ou em viagem, num cliente ou nas feiras, na fábrica ou no armazém, os colaboradores têm a possibilidade de aceder a toda a informação necessária para criar uma oportunidade, fechar um negócio ou até mesmo movimentar ou medir a qualidade do inventário no armazém ou registar até consumos na produção. A mobilidade permite eliminar grande parte da utilização do papel, reduzir elevados tempos de espera para introduzir no sistema os dados que estamos a tratar agora e, simultaneamente, promovem uma visão global, centralizada e atualizada ao minuto, transversal a todos os departamentos da organização. Portanto, não só ao nível do ERP, mas também ao nível da organização interna, são várias as soluções móveis que dotam as empresas das ferramentas que as tornam mais eficazes a comunicar e a gerir os processos que tradicionalmente não eram passíveis de serem tratadas remotamente. E neste enquadramento surgem as Power Apps, que permitem, com um baixo nível de conhecimento de programação, criar aplicações que permitem gerir eventos, viagens de representação, submissão de despesas. Portanto, aqui a criatividade acaba por ser o limite. Um colaborador sem grandes conhecimentos técnicos pode, a partir de modelos pré-criados com base em inteligência artificial, agregar valor mais rápido à empresa a partir do desenvolvimento de aplicações que são personalizadas à necessidade existente e em horas, em vez de meses, passam a ter um problema resolvido digitalmente. A terceira tendência está relacionada com a inteligência artificial e machine learning, temas que estão em voga e continuam a aumentar a sua popularidade. Em 2021, espera-se um crescimento exponencial na incorporação destes temas com o ERP e aplicações de negócio. O contexto descreve as soluções empresariais que incorporam a inteligência artificial e funcionalidades de automatização dos processos, com capacidade de inovar métodos de trabalho e o processamento de dados, oferecendo mais fiabilidade e menos falibilidade. Qual é que é o objetivo? Transformar produtos, otimizar operações, empoderar os colaboradores e, assim, conseguir uma maior envolvência por parte dos nossos clientes. Portanto, através de sistemas que visam a criação de fluxos de trabalho automatizados, conseguimos reduzir erros, reduzir tempos de processamentos de dados, robotizar tarefas repetitivas administrativas e, claro, converter informação complexa e dispersa em poderosos insights que promovem a tomada de decisão consciente e atempada. Muito frequentemente, encontramos nas nossas empresas situações em que existe muita informação com anos de histórico, mas não está estruturada nem é reunida com o propósito de responder às questões que mantêm as vantagens competitivas nos negócios. Ou ainda que sejam feitas essas análises, elas demoram horas ou até dias até conseguirem ser trabalhadas e entregues por alguém dentro da organização. Portanto, questões como qual a sazonalidade das minhas vendas, esta sazonalidade está a sofrer alterações, qual é o perfil do meu cliente, qual a evolução dos preços, custos e margens, qual a tendência nas características mais apreciadas dos meus produtos, qual é a eficiência no cumprimento dos meus prazos de entrega aos clientes e os meus fornecedores, quais são os mais cumpridores, eles falham nas entregas? Qual é a minha previsão de vendas? O que é que eu tenho de assegurar ao nível do MRP para garantir que não tenho quebras nas minhas vendas? E as minhas taxas de eficiência na operação? Onde e porquê é que eu falho? Neste contexto, surge o Power BI, que é uma poderosa ferramenta que o pode ajudar a criar ferramentas que disponibilizam as respostas sem que tenha que pedir à equipa da IT o relatório que precisa ou sem que tenha que pedir que alguém atualize os dados, o cubo dos dados, ou esperar pelo final da semana ou final do mês para acompanhar a evolução do seu negócio. O Power BI disponibiliza toda a informação
a qualquer momento e em qualquer lugar a todas as pessoas dentro da organização, oferecendo assim todas as análises atualizadas a qualquer momento. Outro cenário frequente que reflete a realidade das empresas é este em que os processos estão obsoletos, ou seja, alguém definiu o fluxo a quando da primeira implementação do ERP e os métodos de trabalho foram transferidos, transmitidos on-job e há 5, 6, 7, 8 anos, quando não mais, o processo mantém-se estanque. A informação que é recolhida e como é introduzida no sistema de informação não acompanha a necessidade do negócio. E as pessoas sentem-se assoberbadas por aquilo que são as tarefas básicas do dia a dia e precisam até de horas extras para conseguir terminar aquilo que é o indispensável. E neste âmbito surgem soluções como o Power Automate, como o Power Apps, que aliadas ao ERP, neste caso o Business Central, também conhecido como Dynamics Nav ou Navision, permitem a modernização daquilo que são os processos administrativos para que as pessoas possam ter disponibilidade para tarefas de maior valor acrescentado. Portanto, aqui o objetivo é que possam olhar para o negócio e para a função em especial e tirar partido das tecnologias para evoluir as práticas existentes. Um exemplo de uma das soluções que é possível arquitetar neste sentido é o MyPaperless, uma solução que se propõe a agilizar o processamento de faturas de compra a fornecedor com recurso à tecnologia de OCR, ou seja, de reconhecimento óptico de caracteres, que no fundo analisa o arquivo de PDF da fatura e cria automaticamente em sistema a fatura pronta a ser arquivada e lançada na contabilidade do ERP. Por isso, caso tenham interesse, aproveito para sugerir a visualização do webinar que realizamos sobre este tema, que irá anexado com a gravação deste evento e onde poderão ver a aplicação prática das ferramentas referidas anteriormente, ou seja, o Power Apps, o Power Automate, aliadas ao ERP e tirando partido dos serviços de inteligência artificial do Azure, que neste caso é o OCR. Por tudo isto, a inteligência artificial é a tecnologia que, quando combinada com o ERP, representa grandes ganhos de eficiência e produtividade operacional incomparáveis. Neste seguimento, muito relacionada, surge a quarta tendência: poderosos dados analíticos. No passado, assistimos ao surgimento de ERPs que, embora extremamente competentes na recolha e organização de dados, eram parcos no tratamento e geração de informação de gestão, com relatórios e análises de qualidade para a utilização prática das organizações. Cada vez mais, existe assim um foco na qualidade do tratamento da informação e na simplicidade com que podemos aceder e extrair esses dados, seja para partilhar com colegas ou apresentar em reuniões. Esta é então uma das tendências que promete a substituição das inúmeras folhas de Excel que geram dados duplicados pelas múltiplas versões dispersas pela organização, reduzir abruptamente o tempo de construção dos relatórios, muitas vezes manuais, originários também de erros e dificuldades de interpretação, tal como suprir as carências de análise insuficientes e os problemas de segurança na partilha de conteúdos privados. Atualmente, então, os ERPs, acoplados às aplicações de negócio emergentes, estão equipados nativamente com um conjunto de recursos analíticos que oferecem rápidos insights, dotando as empresas com maior dinamismo na sua atividade. Desde relatórios integrados e análises ad hoc, até à visualização de dados estatísticos atualizados ao minuto, as soluções de Business Intelligence conferem às empresas a capacidade de interpretar informação de gestão como suporte às decisões estratégicas ou de investimento, bem como a capacidade de monitorizar a operação por forma a avaliar a pertinência de ações corretivas ou de melhoria contínua.
Portanto, são vários os indicadores e os insights que podemos retirar dentro da organização, também transversal às várias áreas e aos vários departamentos. Desde as finanças, em que nós podemos perceber qual é que é o meu prazo médio de recebimentos, em que mercados, em que grupos de clientes e de negócio, quais é que são a evolução das minhas margens. Nas vendas, por exemplo, estou a cumprir os meus objetivos de vendas? Precisarei de investir em novas ações de marketing? Em que mercados, para que segmentos, para que produtos? Nos recursos humanos também podemos montar uma série de análises que nos permitem perceber qual o nível de absentismo, deverei aplicar alguma ação corretiva? E os resultados de avaliação de desempenho, preciso agendar algum tipo de formações? Ou também na produção, na qualidade, no armazém, para perceber quais são as taxas de desperdício por setor. Preciso iniciar um processo de investigação e desenvolvimento para melhorar o meu processo produtivo? Preciso de investir em equipamentos ou reforçar turnos? Portanto, isto é tudo um conjunto de exemplos transversais à organização em que podemos montar uma série de respostas que queremos ter para sermos mais eficientes em cada uma das áreas e, por isso, ter uma resposta mais efetiva ao nosso cliente. Para terminar, a Internet das Coisas, que quando combinada com o ERP, pode abrir um vasto leque de oportunidades. Sem qualquer tipo de intervenção humana, o IoT oferece uma conectividade constante a qualquer dispositivo físico, como um sensor, desde que ligado à rede. Com sistemas de segurança avançados, é capaz de recolher, analisar e processar uma enorme quantidade de dados telemétricos dos aparelhos, permitindo um ganho em tempo real de insights preponderantes na tomada de decisão preventiva e reativa, na manutenção da performance das máquinas produtivas, bem como um acompanhamento do processo industrial. É neste âmbito que nasce o Hub IoT do Azure da Microsoft, que é um serviço gerido e alojado na cloud e que atua como um centro de mensagens para assegurar a comunicação bidirecional entre a aplicação IoT e os dispositivos que esta gere. Com comunicações fiáveis e seguras entre milhões de dispositivos IoT e um back-end de solução alojado na cloud, pode ligar praticamente qualquer dispositivo. Este suporta comunicações tanto do dispositivo para a cloud, como da cloud para o dispositivo. Abarca múltiplos padrões de mensagens, tais como telemetria de dispositivo para cloud, carregamento de ficheiros a partir de dispositivo e métodos de pedido e resposta para controlar os seus dispositivos a partir da cloud. A monitorização do Hub IoT ajuda a manter o bom estado de funcionamento da sua solução através do controle de eventos, tais como a criação de dispositivos, falhas de dispositivos e ligações dos mesmos. Ainda com muitas capacidades e oportunidades de exploração, o IoT é a última tendência para 2021 e o futuro da era industrial 4.0. Assim, chegamos ao fim das 5 principais tendências para o ano que se iniciou de 2021 e sintetizando aquilo que falamos hoje. Em primeiro lugar, a crescente expressão da cloud no alojamento das aplicações de negócio, contrariamente aos tradicionais servidores locais, bem como a conversão das aplicações como software as a service em detrimento do tradicional on-premise. Isto significa maior acessibilidade, menores custos, maior adaptabilidade e escalabilidade. Em segundo lugar, a importância das aplicações móveis como impulsionador da produtividade e agilidade das empresas, quer no contexto do ERP ou do CRM, quer na organização interna das empresas, como é o exemplo de um processamento de despesas, uma gestão de eventos ou qualquer necessidade específica da organização que não está relacionada com o negócio.
Isto significa que a mobilidade é cada vez mais um fator preeminente numa época em que o teletrabalho passou de exceção à regra. Em terceiro lugar, a incorporação da inteligência artificial, quer numa via de modernização e automação dos processos administrativos, obsoletos, rotineiros ou até de baixo valor acrescentado, mas obrigatórios, quer numa perspectiva de potencializar o histórico de informação e os sinais recolhidos para a construção e previsão de tendências. Em quarto lugar, a magnitude de transformação dos dados em poderosos insights que pretendem sustentar a tomada de decisão nas empresas, quer do ponto de vista estratégico, de gestão na avaliação de investimentos, quer do ponto de vista operacional, no controle das tarefas diárias. Por fim, em quinto lugar, a nova revolução industrial, portanto, uma das ferramentas na indústria 4.0, que permite a auscultação dos equipamentos ligados à mais alta tecnologia de inteligência artificial, que permite a manutenção preventiva e reativa através de IoT. Neste seguimento, alinhadas com estas tendências, a Microsoft oferece uma framework única e integrada que disponibiliza os serviços e os produtos tecnológicos que satisfazem as necessidades presentes na dinâmica atual. Antes de encerrar a sessão de hoje, recomendo-vos que estejam atentos às nossas redes sociais. Temos vários conteúdos previstos para serem lançados durante o ano de 2021, portanto, estejam atentos e inscrevam-se nos próximos eventos que vamos divulgando no nosso site em www.mypartner.pt, na área de eventos. Esperamos que tenham gostado e vamos partilhar convosco a gravação deste evento para que possam rever ou partilhar com outras pessoas dentro da vossa organização e alguma questão, não hesitem em contactar a MyPartner. Agradecemos a vossa presença, protejam-se e restem um bom dia.